1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o evento mais poderoso e transformador da história da humanidade. Sem a ressurreição, a nossa fé seria apenas uma filosofia vazia, um consolo frágil diante da morte. Mas a Bíblia diz: graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição é o selo de Deus sobre tudo que Jesus fez. É a prova que a cruz não foi o fim, mas o início de um novo começo. A cruz, ela foi o começo da graça, da vida nova, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte. Hoje nós vamos refletir juntos como a ressurreição de Jesus está profundamente ligada à nossa salvação. Nós vamos ver 3 verdades que sustentam essa relação. Primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus foi uma prova do poder de Deus. Quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, levando os teus pecados e os seus pecados, a Bíblia Sagrada diz que ele estava sofrendo, agonizando, estava com muitas dores. Aquelas dores que ele estava passando não era porque ele era pecador, não era porque ele tinha pecado. Aquelas dores que ele estava sofrendo eram as minhas dores e as suas dores. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele não podia sentir dor, mas ele tinha que sentir as minhas dores e as suas dores, para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, para pagar o preço pela nossa salvação, pagar o preço pela nossa redenção. Mas a palavra de Deus diz ali que a morte do Senhor Jesus, apesar de ser muito sofrida, muito dolorosa, ela foi uma morte espontânea, porque o Senhor Jesus não tinha a semente do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. O Senhor Jesus, ele não veio da descendência carnal de Adão, ele veio da genealogia de Davi, mas ele não veio da descendência carnal de Adão, porque quando o Senhor Jesus veio a esta terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus colocou ele no ventre da mulher virgem, chamada Maria. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele não pecou e não tinha a semente do pecado, não tinha sobre ele a maldição da morte. Por isso a morte não poderia matá-lo, e a morte dele naquela cruz foi a morte espontânea. Ele se deu para a morte. Ele é a vida. A morte não poderia matá-lo, mas ele precisava se dar para a morte, porque ele precisava morrer no meu lugar e no seu lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. E diz a Bíblia Sagrada que isso aconteceu. Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue, mas a Bíblia diz que a morte dele levou os nossos pecados, mas
A ressurreição do Senhor Jesus, ela é o recibo que eu e você que cremos no Senhor Jesus temos a vida eterna. É o recibo, a ressurreição. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança. Mas a Bíblia diz, graças a Deus, que Ele ressuscitou dos mortos. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia. A Bíblia diz em Romanos 4:25 que Ele foi entregue por nossos pecados e Ele ressuscitou para nossa justificação. É a garantia. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia que nós temos a vida eterna. Amém? Quem não tem Jesus como Salvador não tem a vida eterna. A palavra de Deus diz aqui em João 3,26: todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para que tenha a vida eterna, é necessário crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus morreu naquela cruz, levando os nossos pecados, levando nossas maldições, mas nós devemos crer que Ele ressuscitou, porque a ressurreição é a garantia. Quando a palavra de Deus fala em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. A salvação, ela vem quando nós cremos que Ele ressuscitou. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, eu vou ter uma esperança eterna. Porque se eu não crer que Jesus ressuscitou, eu não vou ter uma esperança eterna. E Paulo, ele disse aqui em Coríntios, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, as bênçãos só nessa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis neste mundo. Mas a nossa esperança, ela não se acaba com a morte. A nossa esperança é uma esperança eterna, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo e por meio da sua ressurreição. Aleluia. Quando ele falou em João 11:25, respondeu Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele abriu a boca e falou essas palavras, prometendo. Quando ele prometeu essas palavras, ele não tinha ainda morrido na cruz do Calvário, mas ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, porque ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de dar vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, ele diz: assim como o Pai tem poder de dar vida, o Filho também tem poder de dar vida. E aqueles que creem no seu santo nome têm a vida eterna. E essa é a garantia da nossa salvação, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá em Coríntios capítulo 15, 52, fala sobre a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos morrem por causa do aguilhão da morte. O que leva a pessoa para a morte é o pecado. E quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele estava vencendo o pecado. Aleluia. Ele estava sendo sacrificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele estava sendo sacrificado para que eu e você pudéssemos receber a purificação dos nossos pecados. Como diz em Atos 3:9: arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados. Os nossos pecados são apagados. O pecado que leva para a morte é apagado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele venceu o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Ele venceu o pecado. E a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o pecado na cruz quando Ele morreu por nós. E Ele venceu a morte quando Ele ressurgiu dos mortos. Quando no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos. E a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, ele disse assim no versículo 20 do capítulo 15: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês, de fato Cristo ressuscitou, porque existem testemunhos reais que Ele realmente ressuscitou dos mortos, e Ele foi feito a primícia dos que dormem. Ele está dizendo, Ele foi o primeiro homem que ressuscitou dos mortos, dando assim, abrindo assim a oportunidade para todos os homens e mulheres que crescem nele também ressuscitassem dos mortos. Porque Paulo, ele diz aqui, porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos os seres humanos morrem em Adão, o salário do pecado é morte. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus vão ser vivificados. Vivificado quer dizer, vai ter vida, vai ter eternidade, vai ter um corpo glorificado, vai ter um corpo de glória, incorruptível. Assim como o Senhor Jesus, Ele teve um corpo imortal, Ele vai dar um corpo imortal. Aí diz a Bíblia aqui, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar dos mortos, porque Jesus, ele foi o primeiro, e assim como Adão foi o primeiro que levou o ser humano para o pecado, depois de todos caíram no pecado, Jesus Cristo veio da vida, e Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos, e quando Ele voltar para buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, a palavra de Deus diz que Ele vai ressuscitar dos mortos todos aqueles que creram nele, todos aqueles que receberam Ele como Salvador das suas vidas. E os salvos que estiverem vivos naquele dia vão ser arrebatados, vão ser transformados, vão receber um corpo de glória, um corpo incorruptível, para morar para sempre com o Senhor nos céus. Aleluia. Deus tem poder para transformar qualquer situação. O perdão dos nossos pecados é real. A vida eterna, ela está garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, hoje é o dia da salvação. Não há vida eterna sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há perdão de pecados sem Jesus. E o Senhor Jesus te chama hoje para receber Ele como Salvador da tua vida. Creia que Ele morreu pelos teus pecados, mas creia que Ele ressuscitou dos mortos para que você seja salvo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.